Olá, meu nome é Tangriane Simone Assman, sou professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Pato Branco, e hoje nós vamos falar sobre o tema adubação de sistemas, antecipação da adubação nitrogenada para o milho em sistema de integração lavoura-pecuária. Todos esses trabalhos são resultantes do desenvolvimento de mestrados, doutorados, trabalhos de TCC do grupo de pesquisa Grupo Interação Solo-Planta-Animal. Milho e nitrogênio. A fonte mais largamente utilizada para fazer adubação de cobertura para o milho é a ureia. A ureia é esse componente branco, sua fórmula são duas moléculas de amida ligadas a um carbono, cada uma por uma ligação simples, mas uma molécula de oxigênio ligada ao carbono por uma ligação dupla. O grande problema da ureia ou do processo da ureia sobre o solo é uma parte de perda supostamente ocorrida pela volatilização de amônia, NH3. Embora isso seja algo que a gente não tenha observado em grande quantidade em nossos trabalhos, mas isso é assunto para outro ponto, outra filmagem. Mas enfim, o que ocorre com a cultura do milho é que temos os estágios de desenvolvimento e aí, se formos observar, até o estágio em que começa o florescimento, o dito estágio reprodutivo, o nitrogênio absorvido é absorvido quase que 63% do nitrogênio necessário para o desenvolvimento da planta. 37% do restante é absorvido pós-florescimento, sendo que desses 37 ainda que são absorvidos pós-florescimento, 38 vem da remobilização do nitrogênio que está nos colmos, e nas folhas. Então, para assegurar essa alta demanda de nitrogênio, os países de clima temperado e o que a gente aprende como clássico na fertilidade do solo é que se deve fazer uma adubação de cobertura, normalmente aconselhado que seja realizado entre estágio V4 e V5, ou até mesmo V6. O grande problema dessa adubação é que a passagem entre do estágio V3 para um V5 ocorre muito rapidamente. E para fazer a aplicação da adubação nitrogenada, principalmente na forma da ureia, temos que ter climas, o clima adequado, ou seja, de preferência ser feito ao entardecer, com temperaturas amenas e que tenha uma previsão de uma pequena quantidade ou de uma quantidade razoável. Então, após atendido todas essas demandas, o produtor vai e faz a sua aplicação sobre uma lavoura de milho, estágio V3, V4 e V5. Obviamente, esse tipo de aplicação tem danos mecânicos pela passagem do equipamento, bem como danos químicos. Muitas vezes a ureia, ela acumula no cartucho do milho e se tiver uma umidade pode provocar determinadas queimas. E aí o que é posto para nós? Essa aplicação é necessária realmente? O que determina essa aplicação? Normalmente a recomendação técnica é feita para ser aplicado 150 kg de N, 120 a 150 kg de nitrogênio por hectare. Mas essa aplicação vai realmente ter uma resposta? Essa aplicação pode ocorrer em qualquer condição climática e o principal, e se eu pudesse fazer diferente? Então, essa é a nossa proposta. A questão da antecipação da adubação nitrogenada para a cultura do milho já é classicamente abordada com o uso de adubações verdes. Adubações verdes em que se faz a cultura uma leguminosa pura ou um nabo forrageiro, que embora não seja leguminosa, possui uma relação CN baixa, então se decompõe rapidamente, ou pode ser feita via coquetéis, por exemplo. Aqui tem um coquetel aveia preta mais ervilhaca forrageira mais ervilha. 2 leguminosas para uma gramínea. Aveia, tremoço e ervilha, novamente, 2 leguminosas para uma gramínea. Aveia, nabo forrageira e ervilhaca, uma gramínea, uma crucífera e uma leguminosa. Essas combinações faz com que haja uma redução da relação CN, do material, da cobertura, e esse nitrogênio que está ali, ou seja, uma antecipação do nitrogênio,
fique disponível no momento de maior demanda da planta, que como nós vimos, ela vem realmente V3, V4, V5. Só para você ter uma ideia, esse trabalho foi feito ali no IAPAR. Aqui não é área sobre plantio, não é área sobre pastagens, quer dizer, não é culturas pastejadas, não são culturas pastejadas, são culturas de adubação verde. Mas se vocês observarem a aveia no momento de manejo desse experimento, ela estava na palhada com 80 quilos de nitrogênio por hectare. A ervilhaca chegava a 140. Isso daqui é uma adubação nitrogenada para a cultura do milho. Normalmente a recomendação nossa é de 150 quilos de N por hectare. O nabo, como eu falei para vocês, embora não seja leguminosa, apresenta uma grande quantidade de nitrogênio, 110 quilos de nitrogênio por hectare. Estou falando de nitrogênio. Então, o grande problema disso é que a disponibilização de todo esse nitrogênio está ligada à relação CN. Então, materiais que apresentam alta relação CN, como a aveia e o azevém, vão demorar para disponibilizar a quantidade de nitrogênio que tem em sua palhada. Já a ervilhaca apresenta uma CN baixa, alto conteúdo, então praticamente ele está disponibilizando o nitrogênio. Essa é a antecipação de adubação nitrogenada feita com adubos verdes. Mas nossa proposta é um pouco diferenciada. Nossa proposta é fazer uma adubação nitrogenada antecipada na pastagem em sistemas de integração lavoura-pecuária. Por que eu faço essa antecipação na pastagem? Porque basicamente uma pastagem ela vai estar processando e produzindo carbono. O carbono vem da energia solar, né, para fazer a fotossíntese. Então, os agricultores nada mais são do que os maestros, são os gerenciadores de como fazer uma melhor fotossíntese. Essa energia vem para a planta, o animal consome. Após o consumo, o animal via dejetos, retorna esses nutrientes, e chama a atenção de vocês que a taxa de retorno é muito grande em um sistema em pastejo, quase 80, 90% dos nutrientes, ou seja, 80, 90% do nitrogênio, do fósforo e do potássio e de outros nutrientes também absorvidos pelas plantas, que são ingeridos pelos animais, retornam na forma de esterco e urina. Pouco desse nitrogênio, desse fósforo e potássio é exportado pelo animal, principalmente animais de produção de corte, né, carne. E aí, esse esterco, a urina e os resíduos vegetais que ficam sobre o solo vão começar a fazer parte de toda uma cadeia biológica formada por mesofauna e formada por micro-organismos. O fato do animal pastejar já incentiva a maior produção de parte aérea. O fato do animal pastejar incentiva exudatos de raízes que vão aumentar a população microbiana. E, obviamente, a inclusão de esterco e urina no sistema incentiva e muito a existência de mesofauna, minhocas, rola-bosta, besouro rola-bosta, entre outros, e a microfauna. Tudo isso faz com que o nutriente seja potencializado. Assim sendo, o nitrogênio que foi aplicado na pastagem vai ser consumido pela planta para formar proteína. O animal consome a planta com a proteína, com o intuito de absorver essa proteína para a formação corporal. Parte desse nitrogênio, grande parte desse nitrogênio retorna ao solo via urina, 70%. Esse mesmo nitrogênio, esse mesmo átomo de nitrogênio que está fazendo toda essa ciclagem, volta para o solo e vai fazer parte novamente de outro tecido foliar. Então, essa ciclagem de nutriente é potencializada em muito pela presença dos animais e também por uma adubação nitrogenada. Por quê? Porque o nitrogênio provoca o aumento de produção vegetal. Se vocês observarem, aqui a gente está apresentando o quanto foi extraído de nitrogênio, de fósforo e potássio em um pastejo que durou aproximadamente, foi um pastejo bastante longo, durou aproximadamente 160 dias,
e nós fomos medindo qual foi a extração de nutrientes nesse processo. Temos 2 tratamentos nesta área. A pastagem não recebeu nitrogênio, era um azevém jumbo, quer dizer, um material de alta produtividade. Em outro piquete, a pastagem recebeu 200 kg de nitrogênio na forma de ureia aplicado toda de uma vez só. Se vocês observarem, ao final de todos os dados que foram computados de extração, a área que recebeu 200 kg de N por hectare extraiu 500. Quer dizer, se eu apliquei 200, extraiu 500. Obviamente aqui não existe perda. Ou se existe perda, é muito baixa, porque estamos extraindo, as plantas estão extraindo praticamente 2 vezes mais, ou 2 vezes e meia mais do que foi aplicado. Já na área em que não foi aplicado, está me mostrando aqui, e nos mostra esse gráfico, que ele tem potencial já de fornecer 200 kg de N. Mas isso é muito baixo se for considerado o período de extração, o período de pastejo. Fósforo foi extraído, sempre ele fica numa faixa de 20, 30 quilos de fósforo. Fósforo não é um elemento muito extraído nem pela planta, nem muito utilizado em grande quantidade pelos animais. E o potássio foi extremamente extraído do solo, chegando a 600 quilos por hectare de potássio. Vejam que a extração de potássio pelas plantas acompanha a aplicação de nitrogênio. Assim como quando eu apliquei nitrogênio no piquete que recebeu 200 kg de N, houve uma maior extração comparado àquele que não recebeu nitrogênio, também houve uma maior extração de potássio. Por quê? Porque o nitrogênio incentiva diretamente a produção de folhas e de raízes. E essas folhas, para crescerem, extraem nutrientes do solo. Essa aplicação desse nitrogênio em pastagens tem uma eficiência muito maior do que a gente está habituado a ver e quando esse nitrogênio, essa adubação nitrogenada, é aplicada em pastagem. Assim sendo, se for observado essa aplicação em nitrogênio, aqui é o piquete que recebeu 200 kg de N quando começou o perfilhamento desse azevém jumbo. Aqui é o piquete, desculpe, aqui não é o azevém jumbo, aqui é o azevém Interstar, aqui já foi no ano de 2016, nos dados produzidos pelo nosso aluno Ricardo Ayof. Vejam, aqui é o piquete com o azevém Interstar, que recebeu 200 kg de nitrogênio por hectare, e aqui o piquete que não recebeu nitrogênio. Lado a lado, o mesmo material. Observe que esta aplicação de nitrogênio resulta em maior produção de matéria seca, inexistência de solo descoberto, isso é muito importante se formos considerar os fatores de perda, maior teor de proteína, obviamente, alta absorção de nutrientes, menor possibilidade de perdas. Entrada dos animais mais cedo. O pasto fica pronto antes para a entrada dos animais. Já quando o mesmo material não recebeu a aplicação de nitrogênio, só tinha recebido nitrogênio no feijão, que foi cultivado anteriormente, com 100 kg de N por hectare nesse feijão. Mesmo sendo uma leguminosa, observem que o resultado do nitrogênio residual não foi muito importante para essa cultura de estação fria. Então, é observada uma menor produção de matéria seca, uma alta incidência de solo descoberto, um menor teor de proteína, uma baixa absorção de nutrientes, maior possibilidade de perdas, entrada de animais mais tardio. Para se ter uma ideia, nas áreas onde foi os piquetes que foram pastejados, o que nós chamamos de baixa altura de pastejo, aproximadamente 10 centímetros, foram pastejados constantemente, nós fizemos lotação contínua, não é pastejo rotativo, né? E recebeu os 200 kg de N, comparado a áreas que foram pastejadas numa altura não tão baixa, foram pastejadas a 20 centímetros, e que não receberam nitrogênio, a produção total do início do pastejo, que foi de 18/7 a 21 de novembro, foi de 16 toneladas aqui, por esse azevém Interstar, onde recebeu nitrogênio, comparado com 5. Então, a diferença é muito grande. Obviamente, se existe essa diferença na produção
de vegetal vão ser observados resultados na produção animal. Assim, nos piquetes que não receberam nitrogênio e que foram pastejados a uma maior altura, a taxa de lotação média foi de 2,2 unidades animais por hectare. A carga animal média durante todo o período de pastejo foi de 778 quilos de peso vivo por hectare e o ganho de peso vivo nesse piquete, nessas áreas, foi de 342 quilos de peso vivo por hectare. Já no manejo do azevém a 10 centímetros de altura, com 200 quilos de N, suportou uma taxa de lotação de 5,4 unidades animais por hectare, na média, uma carga animal de 1.728 quilos de peso vivo por hectare e um ganho de peso vivo ao final de pastejo de 860 quilos. Ou seja, provavelmente esse ganho de peso vivo aqui já pagou os 200 quilos de nitrogênio aplicado na forma de ureia nesse pastejo. Mas o que foi feito posteriormente a isso? Os animais foram retirados, foi feita a dessecação e foi plantado o milho. E aí o que a gente quis observar? A gente quis verificar se esse nitrogênio, além de ter sustentado toda essa produção animal, também ficaria de uma forma residual, ou seja nos micro-organismos, seja no resíduo dessa pastagem, seja no resíduo das raízes dessa pastagem, o nitrogênio ali contido poderia, por hipótese, estar disponível para o cultivo do milho que veio na sequência. E o que foi observado, então, foi que na área em que não recebeu nitrogênio, como essa é uma área que vem sido, desculpe, eu não falei o local, a área é Abelardo Luz, estado de Santa Catarina, na agropecuária Pacheco. Então, esse era o 5º ano do nosso experimento e o manejo desse solo já vinha sido feito com um sistema de integração lavoura-pecuária, ou seja, com a inclusão de animais há 5 anos. Era um solo bastante produtivo, porque mesmo assim a gente foi construindo a fertilidade do solo. Então, e aqui estão os dados, os resultados da produção em quilos por hectare de grãos de milho ou em sacas por alqueire, quando não foi aplicado nitrogênio na pastagem, em função de doses crescentes de nitrogênio aplicadas no estágio V5 do milho, ou seja, o nitrogênio de cobertura, esse aqui embaixo. Quando eu não apliquei nitrogênio de cobertura, quando não foi aplicado o nitrogênio de cobertura, ainda assim, ou seja, 0 de N no milho, e esse milho aqui foi produzido basicamente do que tinha no solo, foi obtida uma produtividade de 9.692 quilos por hectare. Isso está acima da média da região, já é uma boa produtividade. Já nesse caso, naquelas áreas que não receberam nitrogênio na pastagem, 100 quilos já aumentaram essa produtividade para 14 toneladas, 14,6 toneladas por hectare. 200 para 15,13, 14 e 16,27 quilos por hectare de milho foi o que a gente obteve com a aplicação de 300 quilos. Lógico que isso daqui praticamente, não sei se chega a ser inviável, porque a resposta, eu acho, não chega a ser inviável. Mas, enfim, o que a gente gostaria de comparar é que, e esse aqui, lembre-se que anteriormente teve uma baixa sustentabilidade, era 2,2 unidades animais por hectare, o ganho animal foi de 300 e poucos quilos por hectare de peso vivo. Já quando a gente vai avaliar o milho produzido em cima dos piquetes que receberam 200 quilos de nitrogênio anteriormente, observa-se que esse residual teve um forte efeito. Mesmo não aplicando nitrogênio de cobertura no milho, a produtividade da área foi de 13,6 toneladas por hectare ou 550 sacas por alqueire. Ou seja, aquele nitrogênio que já foi praticamente pago e sobrou via a produção animal, que aqui eu tive um ganho animal de 800 quilos por hectare de peso vivo, comparado aos 300, essa diferença, obviamente, custeou a aplicação dos 200 quilos de N. Se não foi aplicado nitrogênio no milho,
ele ainda segurou esse nitrogênio a produtividade de 13,634 quilos por hectare de milho. Essa diferença entre esse que não recebeu, ambos as situações aqui não receberam nitrogênio de cobertura no milho. Elas estão trabalhando apenas com o que a gente chama de nitrogênio residual, que está no solo, que está na palhada, que está numa placa de esterco. Mas, enfim, essa diferença de 9.692 quilos para 13 mil quilos, 13.600, 4 toneladas, é resultante do nitrogênio residual que esses animais deixaram aqui. Então, é possível fazer essa antecipação. Vejam que as respostas, nesse caso aqui, mesmo quando é aplicado o nitrogênio, nós fizemos a equação, não existe uma equação significativa, ou seja, esses aumentos aqui não são tecnicamente significativos, mas quase chegou, né, produtividades elevadíssimas de um sistema. Volto a ressaltar que esse é um sistema de integração lavoura-pecuária que está há 5 anos recebendo animais, todo ano no inverno, alternando. Então, o sistema ele é benéfico mesmo, né, quando não recebe nitrogênio na pastagem. Mas o que acontece? Se não é aplicado o nitrogênio na fase de pastagem, a capacidade de sustentação da pastagem reduz muito. A capacidade de produção e de ganho financeiro é reduzida em muito. A aplicação de nitrogênio, que pode parecer um custo para o produtor, na realidade ela resulta em um grande ganho financeiro. É algo que recebe um bom retorno financeiro e, ao mesmo tempo, vai servir de residual para segurar a produtividade, no caso aqui, de uma gramínea na sequência. Também temos outro exemplo. Esse exemplo aqui é da fazenda em Cascavel, a fazenda Arataca, da família Laginski. Essa fazenda fica no município de Catanduvas. E aí, aqui foi aplicado porque não havia, a fazenda não teria tantas cabeças animais necessárias para atender a demanda se fosse aplicada uma grande quantidade de nitrogênio na pastagem. Então foram aplicados 45 quilos de nitrogênio por hectare na pastagem, na fase de perfilhamento. Era um azevém de ressemeadura. Esses 45 quilos dá 100 quilos de ureia por hectare aplicado ali durante a fase de perfilhamento. Mas vejam vocês que mesmo assim ele já segurou uma produtividade relativamente elevada quando não foi aplicado o nitrogênio no milho. Foi obtido, então, só está trabalhando com aqueles 45 quilos de nitrogênio que foram aplicados na pastagem e que certamente resultaram em uma produção animal maior do que quando não é aplicado. Esse caso aqui não foi feito um teste em áreas que não receberam nitrogênio na pastagem. Ela assegurou uma qualidade de solo muito importante, porque com 100 quilos, essa produtividade já saltou para 13 toneladas. Aqui com 200 para 13.900, com 300 para 15.355. A gente às vezes não gosta muito de olhar para a equação, mas essa equação é uma equação linear, né? A resposta foi linear, a aplicação de doses de N. E eu tenho aqui que cada quilo de N resultou em um aumento de 17,4 quilos de milho por hectare. Então, assim fazendo, se quiser, dá para fazer, obviamente, o quanto foi o custo disso daqui e o quanto ela resultou em milho, para ver se é economicamente viável. Do que eu me lembro, o quilo de nitrogênio estava R$ 4,4 de nitrogênio aqui, e aqui foi comercializado a 0,35 centavos, a 35 centavos, desculpem, o milho. Então é só multiplicar e ver a diferença que a gente consegue chegar na eficiência econômica. O que a gente tem observado muito em nossos trabalhos é que as produtividades observadas são elevadas quando um sistema é bem conduzido no cuidado da sua pressão de pastejo, conduzido no cuidado de receber adubação no momento adequado.
praticamente pode-se eliminar. O sistema é elevado a um patamar de produtividade muito maior do que observados nas regiões em que esses experimentos estão. Outra coisa importante ressaltar, embora a gente esteja apresentando aqui os resultados de experimentos, esses experimentos, por terem animais, envolverem experimentos com animais, as áreas testadas normalmente são bastante grandes, vão de 12, 15, 20 hectares. E a média de produtividade de ambos os experimentos, tanto de Abelardo Luz, que foi o anterior, como desse daqui, a média observada, feita com colheita mecanizada, aproxima-se muito dos nossos resultados. Então, efetivamente, a utilização da tecnologia de integração lavoura-pecuária, somada a uma antecipação da adubação nitrogenada, pode proporcionar elevadas rendas, desde aproveitando, fazendo com que o solo seja aproveitado durante todo o ano agrícola, ou seja, desde o inverno, esse outono e inverno foi aproveitado produzindo carne, e o verão foi aproveitado produzindo milho. A rentabilidade de uma área, nesse caso, ou seja, o quanto ela está rendendo por hectare, aumenta muito. Espero que tenham gostado. Existem muitas coisas para nós comentarmos na sequência. Muito obrigada pela atenção.